Pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo bem interessante. Você vai criar uma equipe de funcionários. No meu caso, eu criei uma equipe de prompt, que cria prompts e um agente que responde dúvidas sobre prompt, tudo utilizando o DeFi de uma forma bem simples. Inclusive, eu vou deixar o fluxo disponível para vocês. Ah, não se esqueçam, entrem no grupo do WhatsApp, se inscreva no canal, comente caso você tenha algum pedido. Não se esqueça também de entrar na comunidade, a comunidade Next Minds. Ela é gratuita. Tem uma versão paga onde a gente vai ter lives extras semanais. A gente tem um contato mais direto que eu fico ajudando, como uma consultoria mesmo, como se fosse uma mentoria para ajudar você a vender ou aplicar no seu negócio. Além disso, eu disponibilizo fluxos extras gratuitos, a gente monta projetos juntos e tem mais material disponível. Porém, você não precisa entrar na comunidade paga caso você não queira, porque todo o material do YouTube está disponível gratuitamente para você. Mas caso você se interesse, é apenas R$ 59,90, o link vai estar aqui embaixo da comunidade e também da comunidade paga. O grupo do WhatsApp a gente conversa, tira dúvidas sobre vários assuntos, N8N, DeFi, Flowwise, entre outras coisas. Mas vamos direto ao vídeo, só que antes, se inscreve no canal, curte esse vídeo e caso você tenha alguma dúvida, faça um comentário. O vídeo de hoje é sobre a criação de uma equipe de agentes. Na verdade, é mais de um agente, eu tenho 3, 4 agentes aqui, funcionando simultaneamente utilizando o DeFi. Para que servem esses agentes? Neste caso, eu estou utilizando 2 agentes para criação de prompt, um para responder dúvidas sobre criação de prompts e um para entender o que eu perguntar para ele. Um que vai analisar a mensagem do usuário para saber quem que deve responder, como se fosse um supervisor, assim como no vídeo que eu criei do Flowwise. Bom, primeiro eu vou mostrar ele em funcionamento aqui. Você vai poder olhar aí agora que eu já tenho um texto pronto, uma pergunta pronta aqui sobre criação de prompts, e eu vou clicar para executar ela. Você pode ver que ele vai passando, olha, esse classificador olhou a pergunta, viu que era uma pergunta sobre prompt, então ele transfere para o outro. Eu vou só dar uma pausar aqui, porque eu estou utilizando o GPT-4, só que eu quero utilizar o 4 ou Mini, porque além de mais rápido do que o 4 normal, é muito mais barato os tokens. O 4O seria ainda melhor, porém os tokens dele são um pouco mais caros. Mas aqui você já conseguiu ver a resposta, porque ele já foi me dando dicas. Agora eu vou mudar essa entrada, essa pergunta que eu fiz para ele. Eu vou colocar o seguinte: quero um prompt de copywriter. Então é o seguinte, eu quero um prompt para ele de copywriter. Agora eu vou enviar para ele e ele vai passar. O classificador, ele faz a análise da minha pergunta e vê quem que é o próximo etapa. Então ele passou para esse aqui. Esse LLM passou para a segunda LLM que me mostrou o terceiro resultado. Então aqui ele me deu as melhorias do prompt original. Esse agente cria um prompt original, envia para esse, analisa, sugere melhorias e entrega um prompt melhorado. Isso aqui eu poderia conectar no meu WhatsApp. Isso aqui é um exemplo para vocês, mas você pode ter esse mesmo fluxo trabalhando para diversas outras coisas. Você pode ter uma equipe de funcionários dentro do seu negócio ou dentro de um negócio qual você esteja fazendo implantação de IA. Você pode ter um que analisa dados de PDF, depois passa para o outro, segue uma sequência de agentes, cada um com a sua função. E aqui dentro você pode colocar mais de um classificador. Então, vou citar mais um exemplo antes da gente ir para a parte prática. Eu poderia ter aqui o classificador, que mandou para os agentes de prompt, e ter outro classificador, que ele vai olhar a resposta, por exemplo, dessa LLM, que me enviou essa resposta aqui, e vai ver o seguinte: olha, essa resposta é, tiver mais de 2 alterações do prompt original, envie para esse. Se tiver menos, você vai seguir outro caminho. Então, você salva em algum lugar. Você tem inúmeras possibilidades utilizando LLMs com esses fluxos. Então, vamos à criação? Eu já tenho esse aqui criado, eu vou deixar ele disponível na comunidade para download. O arquivo dele, você pode poder somente baixar, fazer upload e utilizar ele dentro do seu DeFi. Eu vou mostrar aqui para vocês como que eu criei. Primeiro de tudo, a gente cria um iniciar, que é o normal. Eu vou recriar esse que eu já tenho, só vou colar aqui, mas eu vou mostrar como que faz. Você vai ter um iniciar já automático. O que você vai fazer no seu iniciar? A configuração que você vai ter que mexer é na configuração de entrada. Você vai ter que colocar o texto requerido. Então você vai ter que criar deixa eu ver se eu edito ele aqui. Então um segundo que aqui ficou um pouquinho ruim para mim enxergar. Pronto. Então vamos lá. Você vai ter que ter esse campo de entradas que é um texto. E você vai ver que ele está aqui.
Então, você vai colocar esse campo de entrada, deixar ele como requerido, porque é obrigatório, é o texto de entrada do usuário. Geralmente, ele vem em branco, alguns fluxos, se você baixar o meu, já vai vir pronto. Segundo nó. O segundo nó, você vai clicar aqui no mais, você vai vir em recuperação de conhecimento, não, é classificação de perguntas. O que é uma classificação de perguntas? Uma IA, uma LLM, que ela vai entender a entrada do usuário, no caso, a mensagem do usuário, e ela vai classificar. Olha, isso aqui é uma pergunta, isso aqui é um pedido de criação de prompt, isso aqui é uma dúvida sobre suporte, uma dúvida sobre vendas, para poder encaminhar para a equipe responsável. Então, são diversas aplicações que você pode utilizar com esse classificador. Então, você vai colocar um classificador, eu vou vir nas configurações dele para você ver. Ele já vai vir com classe 1 e classe 2. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que vir aqui e colocar o nome, a descrição de cada um. E eu já vou explicar o porquê. Porque que é na hora do prompt dele. Colocou a descrição, no meu caso, gerar prompt e dúvida de prompt, você vai vir em configuração avançada. Para você ter um resultado melhor, você vai precisar de um prompt explicando para ele o que ele vai fazer em cada situação. O meu prompt aqui é um prompt até simples. Você deve analisar o detalhe, você precisa citar a entrada do usuário, senão ele vai delirar. Se você colocar só aqui, analise a entrada do usuário e encaminhe para caminho X e para caminho Y, ele vai delirar, vai dar problema, tanto de encaminhar errado, quanto dele não saber direito o que ele tem que fazer. Então, assim, vou te dar uma dica que é prompt bem detalhado. Você deve analisar o... Aí aqui, para você citar o texto de entrada, você pode clicar aqui nesse X, tá vendo? Tem um xizinho. Ou você pode usar o barra. Se você colocar um barra, ele já vai te dar as opções. Ó, user ID ou texto. Nossa, é o texto. Então, eu vou clicar em texto. Ó, ele já puxou. Eu vou apagar aqui, porque eu já tenho. Você deve analisar o texto. Se ele for uma dúvida sobre prompts, por exemplo, eu dei até um exemplo de uma dúvida para ele. Como gerar um prompt. Então, use o caminho dúvidas de prompt, que é o nome, a descrição do caminho que eu coloquei ali em cima. E se citei de novo, importante, cite sempre, mais específico possível é melhor. For um pedido ou ordem de criação, use o caminho gerar prompt. Então, agora eu especifiquei para ele, se a entrada do usuário for um pedido ou uma ordem de criação de prompt, ele vai seguir um caminho. Se for uma dúvida, ele vai seguir outro. Beleza, terminamos essa parte. O que você vai fazer? Você vai vir aqui e vai conectar em LLM. No seu caso, como não vai estar ainda aqui, se você não tiver baixado o meu prompt, se estiver criando do zero, você vai clicar aqui em bloco LLM. Você vai vir, vai soltar ela e vai conectar aqui. Eu vou fechar aqui porque o meu já está conectado. Cliquei nela. Agora, muito, muito, muito importante. Você precisa também aqui definir o texto, a entrada do usuário. Sempre, senão ele não vai levar em consideração a entrada do usuário. Então, esse classificador viu e mandou para o gerador de prompts. Agora que eu vou falar para ele, você vai receber uma ordem, aí eu marco com o barra e seleciono o texto, assim como eu fiz agora. E aí eu coloquei um prompt. Esse prompt já vai estar disponível lá também na comunidade, mas esse aqui é um prompt de um gerador de prompts. Ele vai criar um prompt do zero, um modelo de prompt e vai enviar. Só que esse aqui ele não está enviando para o usuário, ele está enviando para o meu outro agente. Esse agente tem um prompt nele aqui, que ele é um analista de prompt. Agora, o importante. Se você olhar no final desse prompt aqui, eu não estou citando a entrada do usuário. Por quê? Se eu citar a entrada do usuário, ele vai criar baseado na entrada dele, e não na entrada da LLM7, que seria o meu gerador de prompt. Eu preciso que ele melhore o prompt que está vindo desse agente anterior. Então, eu tenho que citar isso. Então, além de ter aqui o prompt, eu tenho você receberá o prompt para você analisar do agente anterior. Marquei aqui, ó. Se você colocar o barra, não vai ter só aquele texto. Você vai ver aqui embaixo que tem, ó, classificador de perguntas, que no caso viria a mensagem do classificador, ou LLM7, texto, que no caso é o meu agente anterior. Se eu lá no meu classificador eu colocasse um prompt para ele, melhore a pergunta do usuário, e viesse aqui, no lugar de marcar o texto, marcasse o classificador, também funcionaria. Eu poderia colocar assim, se o usuário pedir para você criar um prompt para um fotógrafo,
melhore esse pedido, crie uma pergunta revisada para enviar para o próximo agente. Eu poderia citar, mas eu não vou fazer isso agora. Bom, voltando aqui, eu citei a mensagem anterior, então ele vai receber um prompt anterior. E eu vou ligar no nó final. E o nó final, eu vou colocar ele aqui, você pode ver que a gente pode escolher o que a gente vai mostrar, qual que é a resposta que vai mostrar para o usuário. Assim como quando a gente aperta a barra, eu fui e coloquei LLM2 Teste. Por quê? Porque é a resposta que eu quero mostrar, que você vai ver todas as opções lá no final, ó. Teste LLM2 é a resposta do meu revisor. Então, eu quero mostrar isso para o usuário. Se eu tivesse mais 3 aqui, eu vou seguir a sequência e vou fazer a mesma coisa. Já lá no outro de dúvidas, mesma coisa, prompt citando a entrada do usuário, porém um prompt dele que é mais, como que fala, focado em responder dúvidas. Esse que eu nem fiz um prompt elaborado, você pode ver que tem um texto pequeno, simples. E no final eu cito a LLM3. E se você ver aqui, se eu clicar aqui, ele já nem me dá as outras opções das de cima. Ele só vai dar as opções dos agentes anteriores a ele. Então ele só já me deu LLM3. Isso que eu mostro para o usuário. Agora vamos executar isso aqui. Eu vou botar aqui, já tem aqui essa entrada, como eu já mostrei para vocês em funcionamento. E agora vamos ver o encaminhamento dele. Ó. Passou para o agente de cima. Isso aqui já é a resposta do segundo agente. Finalizada. Ele me deu os pontos de melhora. E além dos pontos de melhora, ele me deu o novo prompt aqui embaixo. Aqui, ó, prompt melhorado. Ah, eu não quero que ele me mostre tudo que ele melhorou. Só quero que ele mostre o prompt melhorado. Então você vai vir aqui no prompt dele e vai falar, olha, você não deve apresentar ao usuário as melhorias, apresente somente o prompt final já revisado. Então eu tenho um prompt aqui melhor do que o antigo e os pontos de melhora estão aqui. Melhorou a estrutura, melhorou a instrução prática. Esses são os pontos que ele usou para melhorar. E se eu fizer uma pergunta, vamos supor que eu faça aqui como criar um prompt bom. Pergunta bem simples para ele. Ah, vamos ver. Ó, já encaminhou para o agente de baixo. Ele veio aqui e me deu uma resposta. Então, aqui eu tenho 4 agentes trabalhando. Um, gerenciando as entradas. 2, gerando e revisando um prompt. E um outro somente para dúvidas. Eu poderia ter isso aqui no meu WhatsApp. Então, isso aqui tem muitas aplicações para você utilizar em algum negócio no seu, sendo o seu negócio ou o negócio de um cliente que você tenha. Beleza? Espero que isso aqui tenha ajudado para vocês. Não se esqueçam, vai estar disponível lá na comunidade. Eu vou até abrir aqui para vocês. Next Minds. Vou abrir aqui a comunidade Next Minds. Você vai entrar, é gratuito para você entrar. A gente tem uma versão VIP, assim como eu falei, porém essa versão VIP tem outras coisas, outros agendamentos, tem outros fluxos, lives semanais e um acompanhamento mais presencial, mais próximo para a gente estar ajudando na implementação e na criação de projetos reais e implementação em clientes reais. Então, esse vídeo que eu vou estar disponibilizando para vocês aqui, com o prompt e com o fluxo já pronto para você colocar lá dentro do seu DeFi. Uma outra coisa, caso você seja novo no DeFi, a primeira vez que você está abrindo, quando você abrir o DeFi, você vai ver algo semelhante a isso aqui. Então, você vai ter que criar um novo fluxo, vai vir aqui criar do zero. No caso, como você já vai ter o arquivo, você vai vir aqui, ó, importar arquivo DSL. Você vai arrastar o arquivo que eu vou estar disponibilizando para download. O meu já está até aqui, ó, multiagente, e vou arrastar para lá. Então, você já vai arrastar o arquivo e colocar lá. Então, você já vai poder estar utilizando aquele fluxo que eu usei agora, pronto. Beleza? Se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir, entra no grupo do WhatsApp, entra na comunidade e também se inscreve no canal. Agradeço a você que assistiu até aqui, muito obrigado e até a próxima.